Bom dia, amados. Graça e paz, amém? Glória a Deus, obrigada, louvor. Aleluia. Amados, nós estamos falando sobre fruto do Espírito, amém? Vocês estão bem? Pode sentar. Amém? Aleluia. Nós estamos, queridos, nesses domingos de abril, ministrando sobre fruto do Espírito, amém? E na aula passada, no culto anterior, nós falamos sobre vida na carne e vida no Espírito, amém? Quem estava aqui no domingo passado, nós tratamos sobre o homem natural, o homem espiritual, o homem carnal. Mas desde o primeiro domingo nós estamos tratando sobre o fruto, que o fruto é o amor. Que nós nascemos de novo e nós possuímos esse amor dentro de nós. Amém? Que existe o homem natural, que é o homem sem Deus, o homem que não conhece a Deus, o homem que vive na prática do pecado. Que para ele, pecado e santidade, ele não anda conforme isso, porque ele não tem entendimento. Ele é um homem natural, amém? Ele não nasceu de novo. O homem espiritual é aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, amém? E o homem carnal é aquele que já conhece a Deus, já confessou Jesus, mas ele anda nas obras da carne. Amém, queridos? Como a Adriana abriu o culto falando sobre a Páscoa, né? Nós estamos nessa comemoração da Páscoa no mundo, no Brasil. E sabe, queridos, o significado maior da Páscoa é o amor. Amém? E fruto. Nós falamos do amor, mas também nós falamos sobre caráter. Amém, amados? Vamos abrir aí, por favor, as Bíblias em Gálatas 5. Nós vamos fazer uma revisãozinha do culto passado, amém? Para que a gente possa dar início ao que o Senhor tem para nós nessa manhã, amém? Então, em Gálatas 5, 16... ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia. Nós falamos, queridos, sobre isso, que é pecados relacionados à área sexual. Prostituição, impureza, lascívia. Idolatria, feitiçaria, é pecados relacionados à área de religião, né? Deixa eu dar uma pescada aqui. Amém? Que agora me fugiu. São pecados relacionados a religiões falsas ou adoração. Amém? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, são pecados relacionados a temperamento e relacionamentos. Vejam a lista, amados. Há relacionamentos como é imensa. Nós falamos isso no culto passado. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, tudo isso relacionado à área de relacionamento. São pecados relacionados a essa área. Olha a lista, como é imensa. E bebedices, glutonarias, são pecados relacionados a excesso. Ou seja, excesso relacionado ao corpo também. Amém? Aí Paulo, ele continua dizendo, ele diz assim, quando ele termina, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus. Amém? Então ele fala aí sobre obra. E pensando, amados, sobre as obras da carne, pensando sobre a palavra obra no natural, vocês viram que nos cultos anteriores eu sempre falava dessa árvorezinha. Eu trouxe a laranja cravo 2 domingos, hoje eu me passei, não trouxe. Mas nós falamos trazendo o natural e o espiritual. Quando a gente fala em obra no natural, obra, a gente lembra o quê? A gente lembra cimento,
bate-bate, a gente lembra tijolos, lembra sujeira, zoada. Não é, queridos? E obra no natural dá muito o quê? Trabalho. Se você for fazer essa relação com o natural, obra é algo trabalhoso. E sabe, queridos, obra tem um custo. E muitas obras trazem peso. É ou não é? Se a gente for trazer isso para o espiritual, a religião, queridos, muitas vezes, ela trouxe para nós que andarmos no amor de Deus é penoso, é difícil. Mas sabe, queridos, andar nas obras não é algo fácil. Porque é penoso, é trabalhoso, e com certeza há um dano quando você anda nas obras da carne. Principalmente quando você conhece ao Senhor. Você concorda comigo ou você discorda? E se a gente for fazer a relação do fruto ao natural, o fruto é plantar a semente e regar, nasceu. Você precisa regar, você precisa colocar água lá, regar, é o seu trabalho. É plantar a sementinha e regar. Mas, queridos, as obras, elas trazem danos não só para quem comete, mas muitas vezes para as pessoas que estão ao nosso redor, para as nossas famílias, porque para os nossos amigos. Porque se a gente for olhar as obras relacionadas a relacionamento e temperamento, elas são imensas e trazem um dano não só para quem anda, mas para as pessoas que estão ao nosso redor também. Porque quando andamos nas obras, nós não andamos em benignidade, não andamos em bondade, não andamos em paciência. Você concorda comigo? Então, amados, todas as vezes que vocês lembrarem desse nome, obra, pense como, comece a ter, a religião trouxe que andar no fruto ou andar no amor é penoso, é complicado, é isso. Mas sabe, queridos, vamos mudar essa mentalidade, porque Jesus, Ele andou em amor, andou em santidade, mas Ele, na terra, Ele não era Deus. Ele estava aqui como homem, Ele se desfez da sua glória. Mas Ele decidiu, porque, queridos, evangelho é escolha. Eu escolho, eu decido. Ao acordar, ao dormir, eu faço escolhas na minha vida. Então, existem momentos que eu posso escolher, uma decisão minha, por isso que existe o livre-arbítrio em andar nas obras ou andar no fruto. Porque evangelho são escolhas. Eu opto. É tanto, queridos, que para entrar no evangelho, a primeira pergunta que é feita é: você aceita Jesus como Senhor e Salvador? É uma opção, amados. É uma opção. O evangelho é feito de escolhas. Aí ele diz, e vos declaro que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Aí em Deuteronômio 30, 19 diz assim: eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Então está aqui diante de nós a bênção e a maldição. A maldição são as obras. É algo danoso para a nossa vida. E a bênção é andar no fruto. Amém? Aleluia. Quando nós, desde o início, nós falamos sobre fruto do Espírito, que eu trouxe sempre a laranja. Amados, se a gente for trazer para o natural a laranja e o fruto e o amor, sabe que, infelizmente eu não trouxe a laranja, mas assim, eu comecei a pesquisar sobre a laranja, as propriedades da laranja, as coisas na internet. Você coloca o que é quais são as vitaminas da laranja. As vitaminas da laranja vitamina A, B, C, ferro, cálcio, sais minerais, fósforo. Sabe, queridos, o amor, o fruto que é o amor,
paciência, longanimidade, benignidade. Essas são as vitaminas do amor, são as características do amor. São os sais minerais do amor, é o fósforo do amor, é o cálcio, é o ferro, é a bondade, é a benignidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Amém? Você concorda comigo? Sabe, outro que me chamou a atenção, tem várias coisas sobre a laranja, mas essas me chamaram a atenção. A laranja é fácil adaptar-se em ambientes diferentes. Tipos de solo, exceto impermeável. O que é um solo impermeável? Aquele que não entra água, não é? Se a gente for trazer isso para a questão do amor, o amor se adapta em diferentes tipos de situações. Ou seja, considera e respeita os diferentes tipos de pessoas e temperamentos. Porque, sabe, amados, até uma correção, nós devemos fazer a correção em amor. Então, o amor, queridos, ele se encaixa em tudo nas nossas vidas. Em qualquer situação, em qualquer área, o amor, ele se encaixa perfeitamente. Porque a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, em qualquer situação, entre andar na carne e andar em amor, amados, vamos optar a andar em amor. Nós estamos no tempo domingo de Páscoa. É um domingo que muitas famílias se reúnem, como também na sexta-feira. Mas o domingo de Páscoa é um domingo que o mundo lembra que Jesus morreu. Mas ele morreu, queridos, por causa de quem? Por causa de quê? Porque ele é o amor. A essência dele é o amor. Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Vida plena, sem falta, sem nada. Nada faltando. Amém, queridos? Sabe, amados, se a gente for ler, vamos abrir, por favor, em Romanos 5:5. E eu comecei a pensar sobre essas coisas. E o Senhor começou a trazer para mim, queridos, algumas coisas que o mundo está vivendo hoje. Em Romanos 5:5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O mundo, a gente ouve muito hoje em dia, a doença aí do século é depressão. Você concorda comigo? Tanta gente com depressão. A palavra depressão significa pressão para baixo. Quem puxa para baixo? Diabo. Mas ele diz aqui, existem até pessoas que conhecem o amor de Deus, que conhecem a Deus. Eu não estou aqui para julgar, amados, não isso, jamais, de jeito nenhum. Mas existem pessoas que ainda não têm a revelação de quem Deus é, o que Ele pode fazer e o que Ele fez em nós. Então começa a entrar num quadro depressivo. Sabe, amados, isso já aconteceu comigo. Aconteceu algo muito forte na minha vida, uma decepção muito forte eu tive, e eu andava muito abatida, eu não queria mais, na verdade eu sentia vergonha das pessoas, e o mal não tinha sido eu que tinha feito. E um momento, amados, foi algo comigo, individual, e teve um momento no meu quarto onde eu estava, realmente, eu não queria sair, eu não estava bem, eu não estava feliz, eu estava triste, decepcionada. E, amados, foi algo uma voz tão tranquila e tão mansa que disse assim: filha, saia daí. Sabe, amados, eu entendi na mesma hora que era o Senhor falando comigo. Mas sair de onde? Desse estado, desse nível. É como se o Senhor dissesse: ei, você tem maturidade suficiente para superar, você tem palavra suficiente para sair disso, você pode se reerguer. Isso vai servir de ensinamento para você, para que você possa caminhar, para que você possa trazer mais pessoas para o meu reino, porque isso aí você pode superar. Foi como se o Senhor tratasse comigo dessa forma, mas eu só ouvi essa instrução. Só isso. E o restante, querido, veio no meu coração. Mas sabe, amado, se eu não tivesse tomado a decisão de sair daquele lugar, eu poderia ter entrado em uma depressão. Por uma decepção. E sabe que isso existe muito
Está acontecendo muito nas igrejas a questão da depressão. Mas se a gente pegar esse versículo de Romanos 5,5 que diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Sabe, eu já vi alguém dando um exemplo de como o amor é derramado. E sabe, querido, se a gente for colocar aqui, amém? Se a gente for fazer um exemplo de dizer aqui como é que o amor é derramado, é como se eu fizesse isso, ó. Derramado. Foi isso que aconteceu com o amor de Deus em nosso coração, amém? Você viu que o copo esborrou? Então foi o amor de Deus, ele foi derramado em nosso coração. Então, amados, quando vier aquilo, ninguém me ama, ninguém olha para mim, ninguém me considera, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém tá se importando comigo. Ei, pense, o amor que foi derramado no seu coração foi o amor do próprio Deus. Esse amor, você pode amar você mesmo, você pode amar as outras pessoas, você pode amar com esse amor, que é o amor ágape. É o amor do tipo de Deus. E sabe, amado, se a gente tiver essa convicção em nosso coração, a gente não vai passar por essas coisas que muitas vezes nós nos pegamos. Ah, fulano passou por mim e não falou. Fulano não gosta de mim. Fulano disse isso e aquilo de mim. Sabe, amados, a gente precisa parar com essas meninices. Porque muitas vezes o fulano não tem a revelação de quem nós somos. E muitas vezes, queridos, ele está no nível ainda que não chegou ao alcance dele me ver com os olhos que o meu Pai me vê. Isso não é soberba, amados. É saber quem nós somos em Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias em Efésios 2. Deus é bom. Em todo o tempo, amém? Antes de eu dizer o versículo, Efésios 2 é o capítulo, amém? Mas nós vemos muito, amados, no português, amor é amor. A gente muitas vezes diz assim: ah, eu amo meu cachorro. Aí outra vez você diz: eu amo meu esposo, eu amo minha filha. Então muitas vezes o amor é usado de uma forma tão grande, né? Eu amo o cachorrinho, mas amo também a minha filha. Amo também o meu marido. Ah, eu amo comer doces. Aí não tem esse hábito de dizer isso. Mas no grego, o amor tem 3 significados. Tem o amor ágape, que é o amor perfeito, o amor incondicional, sacrificial, o interesse e a busca do bem maior da outra pessoa sem nada em troca. Só quem nasceu de novo tem esse amor, que é o amor do tipo de Deus. Que é o amor que Deus tem e que Ele resgatou a humanidade. Amém? Tem o amor filéu ou filos, que é o amor de amizade. Esse amor busca também, ele busca interesses limitados, depende também da situação. Tem amizade, mas eu acho que toda amizade tem, no fundo, vamos dizer, eu me relaciono com fulana porque ela tem o mesmo, ela pensa na mesma linha que eu, sempre tem algum interesse. Eu não estou falando interesse material, amém, queridos? É porque a pessoa se conecta comigo, ou tem o mesmo pensamento. É tanto, amados, que tem pessoas que você conhece, que você convive, que você pensa assim, que você conhece e diz assim: eu não tenho como ter amizade com essa pessoa. Por quê? Porque não existe os mesmos interesses, ou a mesma linha de pensamento, né? E tem o amor eros, que é o amor entre homem e mulher. Então, no grego, diferencia. Tem esses 3 significados: o amor ágape, o amor filéu ou filos e o amor eros. É diferente da língua portuguesa, quando a gente muitas vezes se refere a amor de várias maneiras. Você concorda comigo? Então, em Filipenses 2:4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdias, Efésios 2:4, desculpa. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
Então, Deus nos amou com um grande amor, amém? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Deus nos resgatou com um grande amor. Esse grande amor, queridos, tem 3 razões. Ele nos amou quando nós estávamos mortos em nossos delitos. Deus nos amou quando éramos pecadores. Deus nos amou quando não merecíamos. Deus nos amou quando nós estávamos no lamaçal de pecados. Amém? Mesmo assim, Ele nos amou. Ele também diz aqui, estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida, ou seja, vivificou. Nos vivificou. Você concorda comigo? Para uma novidade de vida. Aí ele diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse amor, queridos, ele ultrapassa o tempo. Foi um amor que nos resgatou agora, é um amor que vai nos resgatar para a eternidade, nos resgatou para a eternidade. Então não é só para esse tempo, é para daqui a 1 ano, é para daqui a 2 anos, se permanecermos nele. Amém, amados? Então Ele nos vivificou, Ele nos amou quando nós éramos ainda mortos. E Ele também, queridos, nos fez assentar nos lugares celestiais. Em tempos vindouros, nós reinaremos com Ele. Amém, amados? Quando o Senhor vier, Ele nos resgatará. Então não foi só para esse tempo, foi para a eternidade. Esse grande amor que Jesus nos amou. Então Deus provou o seu amor na cruz. Vamos abrir aí em Romanos 5. Amém? Nós estamos falando sobre o amor de Deus e é esse amor, queridos, que está em nós. Amém? Romanos 5, 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, sendo nós ainda ingratos. Ele nos amou. Amém? Em 1 João 4, fala que o amor de Deus é sacrificial. Vamos abrir, por favor, em 1 João. Escola bíblica é momento de colocar fundamentos, amém, queridos? Então a gente abre mesmo a Bíblia. 1 João 4, 9, diz assim. Aleluia. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o amor de Deus é um amor sacrificial. Ele enviou Jesus. Jesus morreu na cruz para nos libertar, para nos salvar. Amém? O amor de Deus é universal. Eu acho que esse versículo todo mundo conhece, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, qualquer pessoa, é um amor universal. Aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus foi um amor universal, foi para todos, independente de raça, cor, religião, foi para todos. O amor dele é universal, mas existe uma condição: se crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para ter a vida eterna, precisa crer. Mas o amor dele está disponível. Amém, queridos? Aleluia. O amor de Deus é misericordioso. Nós lemos isso em Efésios 2. Vamos voltar lá para Efésios 2. 2:4. Amém? Aleluia. Vamos folhear a Bíblia.
E em Efésios 2:4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então ele diz que o amor de Deus é rico em misericórdia, amém? O amor de Deus é inseparável. Vamos para Romanos 8, aleluia. Romanos 8, 35. Romanos 8, 35. Diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, o que ele diz aqui? Que ninguém pode se intrometer entre esse amor que Deus tem por nós e nós. Amém, queridos? Ninguém. O amor de Deus, ele é inseparável. Ele é incondicional. Porque se o amor de Deus fosse condicional, com certeza ele não morreria por pecadores. Mas o amor dele é um amor incondicional. O amor de Deus nos vê além do pecado. Amém? Aleluia. O homem pode nos ver de maneira natural, mas Deus, queridos, conhece a nossa essência. Conhece quem nós somos no secreto, na nossa casa, no nosso trabalho. Onde quer que estejamos, o Senhor nos conhece. Amém? Aleluia. E tem também, queridos, o amor que excede todo entendimento. Está em Efésios 3:19. Também fala sobre o amor de Deus que excede todo entendimento. Sabe, queridos, é para que não reste nenhuma dúvida sobre esse amor. Eu acredito que ninguém tem, porque dúvida é pecado, amém? E Efésios 3:19 diz assim. Efésios 3:19 diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejas tomados de toda a plenitude de Deus. Então, excede todo entendimento. Não existe entendimento humano para o amor de Deus. Ele excede todo entendimento. Quando a gente pensa que o amor de Deus tem uma proporção, ele sempre vai além. Ele sempre vai mais, ele sempre vai além. Amém, queridos? E devemos andar nesse amor. Efésios 5, pule aí uma página. Efésios 5:2. No 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sabe, amados, nós estamos no domingo de Páscoa, nós estamos falando desse amor todo que o Senhor tem por nós, esse amor sacrificial, esse amor que não mediu esforços, esse amor que nos resgatou, esse amor que nos conhece, esse amor que acredita em nós, esse amor que está em nós, esse amor que opera em nós, através de nós, por nós. É esse amor, queridos. Para que não reste dúvida, porque, sabe, amados, o mundo está aí na semana da Páscoa, teve esse feriadão todo, e as pessoas estão bebendo, estão comemorando da forma que eles comemoram, porque, queridos, não há um entendimento, muitas vezes, do que Deus fez, e de quantos livramentos nós temos do Senhor a cada dia. Amém? Vamos abrir aí, vamos ver como é esse amor que Deus tem por nós. Vamos ver aí 1 Coríntios 13. Ele fala sobre o amor de uma maneira poderosa, amém? Em 1 Coríntios 13, o título diz assim: o amor é o dom supremo.
Aí ele diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Sabe, queridos, um caminho sobremodo excelente é um caminho de costume superior. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em partes conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. No 14:1 ele diz: segui o amor. Sabe, amados, ele diz: seguir o amor, ou seja, faça do amor o seu alvo. Ele mostrou aqui, queridos, todo esse tipo de amor, tudo sofre, tudo crê, não se conduz inconvenientemente. Esse amor, queridos, foi aquele amor com o qual Jesus nos amou. É o amor que Jesus morreu na cruz. E sabe, amados, Jesus mostrou isso em Mateus 5. Vamos abrir aí, que é o amor ágape. Vamos abrir, por favor, em Mateus 5. Ele fala sobre isso. Ele demonstra, amém? Mateus 5, 43. Você se alegra com esse amor, queridos? Eu também. Sabe, amados, eu estudando essa matéria, muitos momentos eu refleti sobre a minha vida, sobre coisas que eu já passei, sobre coisas que eu venho passando, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida em si, porque você começa a pensar, primeiro, queridos, a palavra lava você que está estudando, amém? E sabe que em muitos momentos em como eu agi ou em como eu me comportei, eu identifiquei onde eu não estava andando em amor e me vergonhei. E quando eu li essa passagem de Mateus 5:43, que diz assim, sabe que aí ele fala, ele mostra um caminho novo, uma vida nova, né? Se você lê o início, ele diz assim, no 38 ele diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Isso é forte. No 43 ele diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazes os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como seu Pai Celeste. Amém? Então, amados, aí ele fala algo
Ele diz assim: Deus faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Amém? Ele, se você for ler isso aqui também, é um novo caminhar em Cristo. Jesus mostrando a realidade. Ele diz: olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, ou seja, eu estou lhe mostrando um novo caminho, um novo direcionamento, como é uma nova criatura. Amém? Ele mostra isso. Olha, porque Deus faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos, sobre os que são bons e sobre os que são maus. Ou seja, independente da situação que a pessoa esteja, Deus é Deus. Amém? E Ele é amor. Isso é que é maravilhoso, queridos. Ele age, Ele abençoa tanto os bons quanto os maus. Imagine seus filhos. Amém? Essas palavras, amados, elas têm que começar a refletir em nossas vidas. Sabe, queridos, algo no natural, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente medita na palavra de Deus, é como, eu acredito que em cada casa tem um quartinho que a gente guarda as coisas, não é? Às vezes esse quartinho está meio desorganizado. Se a gente não acender a luz, a gente não vai ver a desorganização do quartinho. Mas quando a gente acende a luz, a gente vê se ele está organizado ou não. É o que a palavra faz com as nossas vidas. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós meditamos na palavra, é como se acendesse a luz do quartinho. E nós identificamos onde nós estamos errando. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra não é para nos trazer condenação. É para que possa nos limpar mais e mais. Para que possamos mais e mais refletir no mundo quem Deus é. Eita, Deus bom. Amém, amados? Aleluia. E sabe, amados, ele falou aqui, ele disse aqui: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sabe, amados, o amor, ele transborda de bondade. Sempre vai acontecer nas nossas vidas pessoas que nos amam e pessoas que não nos amam. Pessoas que nos consideram e pessoas que não nos consideram. Você concorda comigo? Mas sabe, amados, se a gente começar a pensar que uma das características da nova criatura é a facilidade em perdoar. Porque se a Bíblia diz que o amor foi derramado em nossos corações, nós temos esse amor para liberar quando alguém nos afronta. Sabe, uma das características da laranja é quando a laranja é cortada, ela tem que ser consumida rápido, porque senão ela perde as propriedades. Sabe, amados, quando a gente for afrontado por alguém, cortado por alguém, denegrido por alguém, nós devemos agir em amor nessa situação. Quando alguém nos afronta, quando nós somos cortados, para que a vida de Deus em nós não perca as propriedades. Sabe, queridos, eu tenho um testemunho com relação a isso. Eu andei um tempo, eu até fiz essa confissão do pecado a Adriana. Eu andei um tempo que toda ceia aqui, amados, eu sempre pensava nisso, porque às vezes eu dizia: não, Senhor, eu perdoei, mas quando eu me lembrava durante o mês, me vinha aquela coisa arranhando, sabe? Mas sabe, amados, que a luz no quartinho chegou. E essa última ceia, eu, ao invés de ficar assim, pedir perdão a Deus novamente, porque eu estava nessa situação, sabe, queridos, Deus, Ele nos alcança no nível que a gente está. E isso que é lindo em Deus. Amém? Quando a luz do quartinho foi acendida, essa última ceia, eu me alegrei em Deus, porque eu não tinha mais aquele peso em mim, de estar andando com aquele sentimento ruim. Sabe por quê, amados? Porque a falta de perdão faz com que a nossa vida de oração não corra bem. Faz com que ela seja interrompida. Faz com que as nossas orações nem passem do teto. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre amar uns aos outros. Sabe, amados, é até
veio para a gente querer a clemência de Deus e sermos inclementes com nossos irmãos, com aqueles que nos perseguem. Sabe, nós queremos sempre que Deus nos perdoe, mas é da mesma forma que nós devemos agir com os outros, perdoando, amados. Porque sabe, queridos, nós erramos e os outros erram também. E porque os outros erraram conosco, por que a gente tem que dizer, ele errou comigo? Amados, mesmo que ele não peça perdão, queridos, seja você a perdoar, seja você a liberar, a tirar o peso. Porque a falta do perdão é uma mala que você carrega nas costas. E se você for colocando mais coisas na mala, é como se fossem pedras e impedem da gente ser livre e fluir em Deus. Seja o que quer que a pessoa tenha feito, qualquer coisa, amados, esse amor ágape foi derramado no nosso coração. Não importa, queridos, eu vou avançar, eu vou crescer. Sabe que um dia ele vai ter a revelação de quem eu sou, ela vai ter a revelação do que ela fez, de quem eu sou para Deus. Oh, glória! Seja quem for, amados, e nós vamos tirando os pesos, os embaraços e vamos correndo a carreira como Deus quer que a gente corra. Cada um na sua raia, cada um na sua corrida. E vamos avançando, querido, sem peso, sem mágoa. Porque mágoa, querido, ressentimento faz com que a nossa vida de oração seja estagnada. Porque a gente está magoado com o outro, ferido, ressentido. Sabe, amados, a Bíblia fala, Isaías fala, que diz assim, que dos pecados ele nem lembra mais. Das transgressões o Senhor nem lembra mais. Em Hebreus 8:12 também fala sobre isso. Que ele nem se lembra o Senhor. Sabe, amados, mesmo que de vez em quando possa vir a lembrança, o mal que o outro fez, sabe, queridos? A gente tem que, eu já me livrei disso, Satanás. Isso já passou para mim. Eu estou numa nova fase. Sabe, queridos, e eu estava com aquilo. E às vezes eu encontrava a pessoa. E a pessoa me abraçava. E eu tinha aquela coisa ruim. Aquilo estava me trazendo tristeza, angústia. Eu não estava conseguindo fluir, amados. Andar naquilo que o Senhor proporcionou para a minha vida. Me conduziu a seguir. Se alguém nos faz mal, amados, se o amor de Deus foi derramado no nosso coração, nós temos condição total de andarmos nesse amor, porque é uma decisão. O amor, eu decido andar em amor, é uma escolha. O evangelho é escolha. Todos os dias eu escolho. Eu escolho ser melhor, eu escolho andar em amor, eu escolho andar em bondade, eu escolho andar em alegria, sou eu que escolho. Vai ter dias, queridos, que o Satanás vai pintar aquele quadro horrível. E nós vamos precisar lembrar da palavra, trazer a luz ao quartinho, para que a gente possa colocar as coisas no lugar. Amém? Aleluia. Mas vamos ver algo que Jesus nos mostrou em Marcos 14:6. Eita, Jesus maravilhoso, amém? Oh, glória a Deus. Marcos 14. Aí, queridos, fala de Pedro. Marcos 14:66. Diz assim, o título é: Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas, Marcos 14:66. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-se e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou. Não conheço nem compreendo o que dizes. E saiu ao alpendre. Que Jesus estava no sinédrio, amém? E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que estavam ali disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes
cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Sabe, amados, por que essa passagem está escrita na Bíblia? Pedro andou com Jesus. Você concorda comigo? Mas aqui, queridos, está mostrando que o ser humano, ele pode errar. Amém? Mas aqui ele diz, e caindo em si, desatou a chorar. Eu acredito que esse choro aí de Pedro não foi um choro fingido. Foi um choro de reflexão. Ele pensou, eu andei com Jesus e o neguei. O que ele tinha dito que ia acontecer, aconteceu. Mas sabe, queridos, foi no momento de aperto, de circunstância, foi no momento de pressão, vamos dizer assim. E Pedro negou. Mas diz, e caindo em si, desatou a chorar. Sabe o que eu vejo com isso? Que Pedro se arrependeu. Muitas vezes o choro não significa arrependimento, amém? Mas eu acredito que Pedro andou com Jesus e ele se arrependeu. Mas, amados, passe para Marcos 16:1 e vejam aí o que aconteceu. Diz assim, passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas com as outras. Isso aí foi depois que Jesus morreu. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Quem seria esse jovem? Quem vocês acham? Um quê? Um anjo. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizais, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Sabe, amados, o próprio Deus, o anjo, uma autoridade instituída por Deus, amém? Ele estava ali representando o próprio Deus. Ele disse, vai, avisa aos discípulos, mas ele frisou bem. E a Pedro, ou seja, Pedro negou Jesus, mas existiu um perdão. Ele disse, vai, avisa aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Sabe, amados, ele não levou em consideração o mal cometido, ou a falha de Pedro. Porque ele mostra a todo momento a gente como é o 1 Coríntios 13, como é esse amor. Aquele amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, aquele amor que acredita. Foi esse amor que ele agiu com Pedro. Olha, Pedro, você falhou, você me negou. Eu já sabia que você ia me negar, mas você me negou. E você viu que você negou. Mas sabe, eu sou um Deus misericordioso. Eu sou um Deus de compaixão. Eu sou um Deus de amor. E eu acredito em você. Eu acredito no seu chamado. Eu acredito que você é um homem de Deus. Eu acredito que você vai se levantar. Eu acredito que você pode ser melhor. Eu acredito que isso foi... Você caiu, mas você... Comigo você pode todas as coisas. E Pedro, você vai ser um homem poderoso da minha palavra. Você vai morrer por mim. Eita glória! Eita Deus bom! Sabe, amados, muitas vezes nós julgamos as pessoas que nos fazem mal. Mas, queridos, é com elas e Deus. O nosso papel é perdoar. Luz chegou no meu quartinho. Oh, glória a Deus! Sabe, amados, nós devemos abençoar quem nos persegue, quem não acredita em nós, quem nos prejudicou. Sabe, amados, eu estou falando algo que eu estou vivendo. Não é algo que eu ouvi falar, não é conto de carochinha. É porque a luz do quartinho foi iluminada. Mas sabe, queridos, o diabo vai todo momento me mostrar ou querer apagar a luz. E cabe a mim deixar essa luz bem acesa.
Amém? Esse é um momento, queridos, esse é um domingo onde está se falando sobre o amor. Mas, queridos, é impossível falar sobre o amor sem falar sobre o perdão. Porque primeiro nós fomos perdoados, então nós temos toda a capacidade de perdoar. Como é que a gente quer, queridos, que Deus sempre nos perdoe se agimos com inclemência com os outros? Aleluia. E sabe, amados, esses dias de estar ministrando essa matéria, eu posso dizer a você, posso dizer a vocês, não tem sido dias que... Tem sido dias onde muitas vezes são dias que eu sou confrontada e afrontada. E muitas vezes, amados, a gente pensa em... Mas sabe, queridos, quando a gente reflete sobre esse amor, sobre esse poder, sobre essa graça, nós não desistimos facilmente. Amém? Aleluia. Aleluia. Então o amor, o perdão e a fé, queridos, eles trabalham juntos. Amém? Tem esse livro, queridos, está sendo indicado, O Amor, o Caminho para a Vitória. Eu li esse livro é maravilhoso. Na verdade, eu já li mais de uma vez. Mas esse livro está sendo indicado para essa matéria. Eu quero ler a página 120, eu já estou concluindo, amém? Fechou agora os 50 minutos e eu quero concluir. Diz assim, a página 120 diz assim: com isso aprendi que quando Deus perdoa, Ele esquece. Sua palavra assegura: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Está em Isaías 43, 25. Se, pois, o próprio Criador pode esquecer-se dos erros que cometemos, quem somos nós para recordá-los? Precisamos perdoar o próximo e nos esquecer do que ele fez contra nós. Perdoe os outros da mesma maneira como o Pai o redimiu, e assim será possível continuar a caminhar em fraternidade com o próximo. Deixe o amor de Deus dominá-lo, pois diante disso poderá reivindicar a vitória sempre. Amém? E para a gente concluir, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 12. Aleluia. Romanos 12, 9. Aleluia. Romanos 12, 9. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ou seja, o amor seja sem falsidade, sem hipocrisia. Detestai o mal e se apegue ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe, queridos, honrar é valorizar. A honra atrai o favor de Deus. Eu ouvi certa vez o pastor Marcos Jatobá, ele usou essa expressão e eu anotei na minha Bíblia. Ele disse assim que quando a gente honra, a gente atrai o favor de Deus para as nossas vidas. E ele diz aqui: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, queridos, porque o amor ágape é o amor que coloca o outro em primeiro lugar. Quando eu honro o outro, é impossível Deus não olhar para a gente com os olhos de... Eu atraio o favor de Deus quando eu honro o outro, quando eu amo o outro, quando eu ando em amor. Eu atraio o favor de Deus. Amém? Honramos a Deus quando valorizamos o que Ele valoriza. Quem que Deus valoriza, queridos, se não são as pessoas? Sabe, amados, aquele que lhe fez mal, aquele que lhe causou dano, aquele que lhe denegriu. Quando eu falo aquele, eu estou me referindo a homem ou mulher, a qualquer pessoa.
aquele que nos fez mal, aquele que nos fez dano, sabe, amados? Honramos a Deus quando valorizamos o que Ele valoriza. Deus valoriza as pessoas. Luz chegou. Amém? Vamos para 1 João 3. E agora eu vou encerrar mesmo. Aleluia. 1 João 3, 18 diz assim. 1 João 3, 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Então nós vimos, queridos, que com o amor de Jesus, o amor é a capacidade de morrer por quem nem merece. Foi o amor de Jesus por nós. Ele morreu por quem nem merecia. Nós estávamos mortos em nossos delitos e Jesus morreu por nós. Amém? Nós sempre erramos com Deus. Todos nós sempre erramos com Deus. Seja uma vez na semana, seja todos os dias, seja 2 vezes no mês, uma vez no mês. A gente sempre erra em alguma coisa. Então nós devemos ser clementes com os nossos irmãos. Não só com os nossos irmãos da igreja, mas sabe, amados, com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas do nosso trabalho. Nós devemos agir, não devemos agir com inclemência. Nós devemos ser bondosos e generosos com as pessoas. Amém, queridos? Nós devemos andar em amor em qualquer situação, porque o amor, ele cobre multidão de pecados. Aleluia. Vamos ficar de pé, amados. Vamos orar, amém? Oh, glória a Deus. Sabe, queridos, o Senhor hoje nos chamou a atenção, nos trouxe para uma responsabilidade maior. Porque, queridos, nós vamos ser cobrados daquilo que nós temos conhecimento ou entendimento. E a luz chegou. Amém? A luz da palavra chegou. E sabe, amados, falar sobre amor, muitas vezes é falar sobre a gente negar a nós mesmos em função do outro. Muitas vezes, queridos, nós temos a razão, mas em função do amor, muitas vezes nós perdemos a razão para andarmos em amor. Amém? Aleluia. Pai, eu te rendo graças em nome de Jesus. Eu te rendo graças, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Eu te rendo graças, Senhor, por cada pessoa que você trouxe essa manhã, Pai. Eu sei que é um feriadão, eu sei que é um domingo onde as famílias estão reunidas também. Mas o Senhor colocou no coração de cada pessoa. E as pessoas entenderam, ouviram o teu chamado e vieram, Pai. E eu te rendo graças, Pai, por cada pessoa que está aqui nessa manhã. Eu já declaro em nome de Jesus avanço e crescimento nas diversas áreas. Eu te rendo graças, Senhor, em nome de Jesus, porque entendimento chegou sobre o amor, entendimento chegou sobre o perdão. E eu declaro em nome de Jesus uma consciência maior, para que nós possamos cada vez mais andar nesse amor, nos conduzir em amor, para que mais pessoas possam vir para o teu reino, porque nós somos espelhos, Senhor. Eu te rendo graças, Pai, por cada um que está aqui nessa manhã. Eu te rendo graças, Senhor, porque eles entenderam que esse amor não é só para eles darem aos outros, mas também usarem consigo mesmo. Porque esse amor foi derramado em nossos corações e nós também podemos nos amar. Oh, Pai, com esse amor também. Aleluia. Amados, tem alguém aqui que chegou aqui triste e pensou, eu queria hoje receber um abraço de alguém, um abraço de amor, e eu não recebi. Eu estou me sentindo triste, sozinha, solitária, como se eu não tivesse forças para continuar.
Tem alguém que chegou aqui nessa situação? Você disse ao Senhor assim: Pai, eu não estou conseguindo só. Sabe, amados, existe uma unção nesse lugar.
Aleluia. Podeis assentar, amados. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Queridos, esse é o terceiro domingo. No próximo domingo nós iremos finalizar essa matéria, amém, amados? E sabe, queridos, se você está acompanhando, eu acredito que a sua vida tem sido transformada pelo poder da palavra, amém? Não porque sou eu que estou ministrando, longe de mim, tal. Não, é porque é a palavra que está sendo ministrada, amém? Nesses domingos. É a palavra de Deus. E sabem, amados, como eu me alegro no Senhor, porque eu tenho ministrado. E o Senhor tem transformado muitas áreas da minha vida. Eu tenho aprendido com Ele. Na verdade, esse ensino, esse estudo, foi um presente para mim. Amém? São verdades que são lembradas. É a luz do quarto que é acesa. E existe mudança quando a luz chega. Amém, queridos? Aleluia.